Bom, acho que você poderia começar se apresentando, né? Tenho 33 anos. Pro de Montanha, hoje com a Olivia Bonfim, nossa convidada aqui mais que especial. Ela que realizou um dos feitos mais importantes, talvez, do ano 2024 para o montanhismo brasileiro, né, de altitude, que é o projeto que chama Double Head, que é basicamente escalar o Everest e a montanha do lado, que chama Lhotse, numa tacada só. Então você vai para o cume do Everest, baixa para o campo 4 e vai para o Lhotse, numa tacada só. Durou quanto tempo mais ou menos, tem ideia? Foi 24 horas. 24 cume do Everest até o cume do Lhotse, um pouco menos de 24 horas. Maravilha. É um caminho longo. É um caminho longo. Tenho 33 anos, sou de Guaxupé, mineira, mas já moro há quase 10 anos em Campinas. Sou casada com o Carlos Santalena. A alta montanha entrou na minha vida com ele, né, mas eu já fazia trilhas, já estava bastante no outdoor há alguns anos. E você começou a fazer escalada esportiva também, na rocha? Eu comecei com as trilhas no outdoor. As trilhas vieram para minha vida como uma forma de lidar com a ansiedade, uma forma de descompressão mesmo, e lidar com pressão do trabalho, e contribuiu pra caramba, né, me ajudou a ser uma profissional melhor. A lidar melhor com situações complicadas. Acho que o outdoor te traz essa forma de lidar com o inesperado. Essa imersão, né? Com certeza. E tá desconectada, né? Conectada com a natureza, desconectada de internet, de celular. Então contribuiu muito para mim pessoalmente, para minha carreira. E começou dessa forma, né? Eu fiz algumas trilhas no Brasil, fiz trilhas na Patagônia, aqui na América do Sul. E cheguei a fazer também o trekking do campo base do Everest, em 2019. Uma coisa maravilhosa. Que é incrível, né? Que abriu a mente pra caramba. Nessa época não passava pela minha cabeça que um dia eu iria escalar o Everest, assim, era algo muito distante, que eu nem chegava a sonhar nesse momento. Mas eu saí do Nepal querendo fazer algo a mais, querendo ir para uma parte mais técnica, querendo ampliar as minhas possibilidades. Fui procurar um curso de escalada em rocha, aqui no Brasil, depois dessa viagem, e conheci o Carlos, né? E aí com o Carlos veio a alta montanha junto. Maravilha. Como que surgiu essa ideia de fazer Double Head? O ano passado teve o Terzini, né, que foi o primeiro brasileiro a realizar. Você tem agora o título de primeira latino-americana a fazer esse projeto que é tão grandioso, né? Como que surgiu essa ideia? O Everest ele demorou para se tornar um sonho nesse meu caminho de montanha, então foram 5 anos indo para expedições, né, participando de outras montanhas com altitude menor. E aos poucos eu fui começando a sonhar com o Everest, porque acho que todo mundo que está na alta montanha tem o sonho, né, ou começa a construir esse sonho de estar no topo do mundo. Então foi aos poucos, né, primeiro veio o Everest há uns 2 anos atrás, depois que a gente decidiu pelo Everest, isso no ano passado, eu comecei a pensar, né, vislumbrar que a gente poderia tentar algo a mais, porque eu queria ter algo meu e do Carlos, né, algo que ele também não tivesse feito ainda. E é difícil, né, porque o Carlos tem uma experiência grande na montanha. Então, isso seria um desafio novo para os dois, fazer um 8.000 encaixado do outro. Né? E, além disso, o desafio me inspirava também, né? Me fazia realmente ficar instigada se seria possível para mim emendar 2 coisas tão grandes. Né? E acho que um outro lado é porque eu venho de um ambiente muito masculino, desde a faculdade, né? Eu fiz engenharia elétrica, onde eu era uma das poucas mulheres. Eu trabalhei muitos anos no corporativo, onde a liderança também era, na sua maioria, homens. E na montanha a gente vê a mesma coisa. Então eu também tinha essa vontade de que nós mulheres ocupássemos mais espaços, né? E também tivesse uma representatividade maior. Claro, você está carregando uma bandeira de responsa aí, né? E quero incentivar outras mulheres a estar junto. E então eu acho que isso também foi um grande motivador do projeto. E você sentiu esse feedback assim, da mulherada vindo, foi muito legal. Energia para cima? Foi muito legal. Me conectei com várias mulheres que também estão na montanha ou que estão começando e que se interessam por saber, né, como que é possível, né? Recebi perguntas assim, mas você é normal? Você veio desse mundo normal ou você sempre foi da montanha? E realmente eu fiz um caminho muito da normalidade, né? A montanha demorou para entrar na minha vida. E deu para fazer tudo isso, então existem muitas possibilidades, a gente precisa abrir esses caminhos. Certo, maravilha, parabéns pelo feito, né? Mais foi uma incrível, vez. Foi muito legal. Maravilha. Então conta pra gente um pouquinho como foi esse treinamento seu, pré, né, Double Head, pré-Everest, você
conseguiu fazer bastante coisa no Brasil, precisou ir para fora, como que é? Eu acho que para fora foi uma organização de alguns anos que não necessariamente mirava o Everest, mas que foi acontecendo aos poucos. Então, acho que uma das principais partes do treinamento é estar em outras expedições, né? Eu fiz diversas antes, então a Concagua, Lenin, Alpes, até mesmo também para aprender a lidar com algumas frustrações, né? Nem todas deram certo. Sim. E essa parte, a hora que você está ali no Everest com tanta ansiedade, numa expedição tão complexa, faz toda a diferença. Sim. Aqui no Brasil, o treino, eu dei uma diversificada grande, né? Eu corria, nadava, fiz bike, porque eu não queria me lesionar e eu costumava, né, a me machucar, então, por exemplo, só na corrida. Então, eu tentava dar uma diversificada para não machucar perto da expedição, mas foi em torno de um ano treinando mais ou menos 2h30 por dia, com acompanhamento de um personal que me ajudou bastante na musculação, mas eu diversifiquei bastante meus treinos. E é um desafio também encaixar isso na rotina, né? Porque eu não tenho essa profissão atrelada à montanha, diferente do Carlos, mas encaixar isso numa rotina de trabalhar numa empresa, de ser CLT, né, que é um mundo mais convencional, foi um desafio grande para mim. E que deu tudo certo porque era uma vontade muito grande que acontecesse. Que legal. E nessa expedição, assim, o momento que mais te marcou, talvez mais decisivo, de maior dificuldade? Eu tenho dificuldade de falar uma dificuldade só. São várias. São muitas dificuldades, mas eu acho que uma dificuldade física, com certeza, foi muito mais intenso do que eu imaginei que seria, fisicamente. Lá eu até pensava, nossa, eu podia ter treinado com uma carga maior no Brasil, mas então o físico pegou bastante. E um ponto que eu não imaginava, né, que acho que é muito peculiar de cada pessoa, mas eu sofri muito com a água. Aquela água de degelo, de derreter a água, de ficar com um gosto estranho e de sempre usar um eletrólito para a água poder te hidratar, aquilo me enjoou de um jeito que não matava minha sede mais. Então eu passava muita sede na montanha, o tempo inteiro eu me sentia com sede. Caraca. Então acho que nessa parte mais física foi sofrido e emocionalmente eu acho que ter presenciado cenas difíceis na montanha pesou muito para mim. Teve o acidente próximo do cume, mas não só esse, né? A gente viu outras pessoas num estado muito, muito difícil na montanha, passando mal. E ver tantas pessoas também, escaladores, passando, não ajudando, né? O Carlos prestou 2 socorros durante a nossa subida para o Campo 4. E ver esses dois lados do ser humano, sabe? Que na montanha você vê que é incrível, as pessoas estão se superando, estão atingindo objetivos. E é legal ver esse lado brilhante ali do ser humano, mas tem um outro lado também muito ruim, né? Muito egoísta. Então, os extremos ali das pessoas é bem impactante. Meio os mesmos lados. E vocês foram muito resilientes, cara, de continuar, assim... Como eu falei pro Carlão, já vi muita gente parando, desistindo por muito menos, assim, então... Parabéns aí pela decisão de continuar. Valeu, valeu. E eu já tive 2 vezes nos projetos de Double Head e as 2 não acabou acontecendo, né? Fui documentar projetos de escalada em altitude e tal, mas as 2 vezes, enfim, aconteceram vários problemas, onde na hora ali de decidir, baixamos o campo 4, não conseguimos ir adiante, né? Em 2022, 2023 também. E o que eu posso trazer de mim, assim, que é o momento decisivo, quando você baixa do acampamento 4, naquela exaustão, né, sinistra, você já está querendo, né, chegar, voltar, se sentir bem, porque você está num ambiente que é totalmente hostil, né, para respirar, para sobreviver, né, você está na zona da morte ali, próximo às 8. Qual foi o fator decisivo ali para vocês continuarem, né, e não desistirem? Você consegue trazer um pouquinho de como foram essas lembranças? Durante toda a expedição, é uma expedição muito longa e muito desgastante, e durante toda a expedição eu mantive muito na minha mente que era um dia de cada vez, um passo de cada vez, um desafio de cada vez. Então, durante toda a escalada do Everest, eu não pensei no Lhotse. Tiveram poucos momentos que eu estava subindo, assim, eu olhava para frente, via o Lhotse, via aquela parede e falava, caramba, assim, não sei se vai dar, mas tentava tirar isso de mente, seguir o Everest, que para mim foi muito difícil, né? Durante o ataque ao cume do Everest eu passei mal, né? Eu vomitei na balcone, estava muito ruim do estômago, então foi super desafiador. Emocionalmente, né? A gente passou por muita coisa, tivemos muito próximos de um acidente, então foi muito intenso, foi muito uma apreensão muito grande durante todo o ataque ao cume.
Então eu tentei evitar pensar no Lhotse, né? A gente desceu pro campo 4, o Carlos ainda olhou para mim e falou, e aí, né? Vamos, não sei o que, o Lhotse já estava ligando, preparando as coisas, eu não estava oxigênio. E eu não queria pensar nisso, né? Eu cheguei na barraca, comi meu miojo, tentei tomar um pouco de água, que eu ainda estava ruim do estômago, e falei, Cadu, eu preciso dormir umas horas, eu não vou falar sobre isso agora. A gente passou por muita coisa emocionalmente, sabe? Eu olhei para o Everest e falei, caramba, é muita coisa. Não foi a primeira DR na montanha. Não, e ele respeitou esse momento, ele falou, não, tudo bem, dorme, né? Aí eu deitei, dormi umas boas horas, falei, eu vou acordar às 1h30 da manhã, e aí a gente vê o que a gente faz. E foi realmente isso que eu fiz, eu deitei, apaguei, 1h30 o despertador tocou, né? O Pemba, nosso Sherpa, muito responsável, já estava assim meio organizando as coisas, né? Aí o Cadu olhou para mim e falou, e aí, vamos tentar. Eu falei, caramba, será que a gente está se colocando num risco muito maior, né? Eu não queria passar por toda a tensão, toda a apreensão que tinha sido o Everest. E ele falou, vamos fazer uma tentativa. Nessa hora eu abri a barraca, assim, olhei pra fora, tava uma lua cheia incrível, um clima lindo, assim, iluminando a montanha inteira, 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. E aquilo me deu uma motivação gigante. Eu falei, vale a tentativa. E aí até você se equipar, né? Você sabe como que é todo o processo, né? E eu tava com tudo meio desorganizado ainda do Everest, que eu não tinha mexido em nada dos meus equipamentos, tava tudo bagunçado. Caos. E aí, então, a decisão foi assim, né? Eu tentei evitar ao máximo o pensamento, justamente porque se você tenta tomar a decisão ali logo em seguida, você não sai. A parte mais difícil para mim da escalada do Lhotse foi tomar essa decisão de sair da barraca. Porque é quase uma briga mental, totalmente, perdoe se eu errado, porque totalmente. A gente tem aquela falsa sensação de chegar no cume, né? Na toa que os maiores acidentes acontecem na descida, né? Sim. No rapel, na hora que você acha que já terminei aqui o meu objetivo e agora é só descer. Não. E não é só descer. É metade do caminho, né? E você está mais cansado, está mais exausto. A sensação ali de exposição para mim é maior na descida. Eu fico muito mais tensa na descida do que na subida. Gasta mais joelho. Gasta muito mais joelho. Muito mais exaustivo. Você já está desgastado. Então, mentalmente, foi exatamente isso. É uma guerra mental. E essa foi a parte realmente mais difícil, porque depois que a gente começou a escalada do Lhotse, foi lindo. Fluiu super bem, eu fiz num ritmo muito melhor do que eu estava no ataque ao cume do Everest. Você lembra de horários? Para sair do Everest tal hora? A gente saiu para o ataque ao cume do Everest, era em torno de 15 para as 10 da noite. E a gente chegou no cume do Everest 10h30 da manhã. Caraca. Foi longo, porque 12 horas, ainda teve a questão do acidente, a gente ficou parado um tempo, eu passei mal, então foi Vocês longo. Foram muito sinistros. Foi longo. Foram muito sinistros. Eu vi por muito menos pessoas desistirem já dos projetos. Foram 17 horas o Everest, o ataque ao cume do Everest. Horas. Depois de 10, né, do campo 3 pro 4, então Sim. É pancada. Voltamos para o campo 4, era 3h30 da tarde, né, até passar aquela euforia, você se alimentar, se hidratar, a gente foi dormir, era um pouco mais de 8 horas da noite. Ainda tinha pessoas em volta chegando do ataque ao cume. Dormir, né? Porque você está ao 7.900. Exato. Dormir mas eu apaguei. Você apagou, conseguiu exaustão. Eu apaguei. E aí, isso então era 4 da tarde e a gente saiu para o ataque ao cume do Lhotse às 3h30 da manhã. Nossa. E chegamos às 10h05 no cume do Lhotse. Foram 6h30, mais ou menos. Menos de 24 horas de um cume para o outro. A descida foi também insana, né? Porque aí você tá lá em cima. Foram mais 11 horas para chegar no acampamento 2. Eu vi um vídeo, eu acho, no cume do Lhotse, de vocês dois. Você tá muito lúcida. Você tá muito, tipo, ok, tá tudo certo. Mas para mim foi uma sensação, assim, muito melhor do que, por exemplo, o do Everest foi lindo, foi incrível também. Mas no Everest eu tive toda aquela sensação de realizar o sonho, de olhar para frente e ver tudo aquilo que eu mentalizei várias vezes. Então eu me emocionei, foi a realização mesmo de um sonho. Mas depois disso já me veio uma tensão pela descida, pelos trechos que são muito expostos, já me veio uma tensão assim, muito de imediato. Uau. Então eu estava preocupada de descer do cume, de como que a gente ia fazer, quantas horas ia demorar. O Lhotse eu estava muito mais relaxada. A escalada foi linda, eu me senti muito menos exposta, deu para realmente contemplar, curtir a montanha, realmente se conectar com tudo aquilo, sabe? Foi muito positivo. E o cume eu estava com toda essa vibração, né? Além da gente ter realmente conseguido conquistar o que a gente tinha se proposto, né? Que era esse desafio maior ali de fazer a segunda montanha. Surreal. E aí a descida, né? Foi bem complexa também, foram muitas horas, mas acho que a gente está com toda essa energia boa de ter dado certo, ajudou a manter a motivação.
Nossa, eu passei 2 vezes em frente ao lote, eu olhei pra ele e não deu certo. Eu espero ter oportunidade de voltar lá em algum momento, porque eu fiquei só com aquele gostinho. Agora ouvindo você falar ainda, aumenta mais ainda vontade. É lindo. E você olhar assim pra trás, né? Várias vezes na escalada do lote, você olhava pra trás, via o Everest e falava, caramba. Everest, À noite a gente tava vendo as pessoas subindo o Everest, fazendo. Sabe que eu tenho uma foto do seu marido lá, né? Porque o dia que ele fez o Lhotse, eu tava indo pro Everest. E aí eu tô subindo na crista do Everest, eu olho pra trás e você vê aquela fileira de luz. É verdade. Daí eu cheguei lá embaixo, eu tenho uma foto sua. Ele, como assim? Não sabe contar a diferença? Caramba, incrível. Uma foto maravilhosa. Incrível. Essa vista é incrível. Uma da outra é muito legal. Casal, né? Tem acertos e não acertos durante o relacionamento, né? Sim. Então, e você tá num momento que é tudo mais intenso, né? Tudo potencializado à 10ª, né? Como é para vocês assim? Tem momentos difíceis? Você comentou dessa situação que vocês discutiram lá, tal. Como foi isso? A gente lida muito bem. Acho que a nossa parceria funciona muito bem na montanha, mas tem momentos que é de uma maior tensão, né? O Carlos não é só meu marido, ele é o guia ali, o líder da expedição. Então, no ataque ao cume, por exemplo, ele me punha pressão pra caramba, né? Assim, vamos lá, não, tá devagar, não fica parando. Então, era uma pressão gigante que ele colocava. E eu tinha hora que queria falar, não, escala com outra pessoa, deixa eu escalar com o meu Sherpa aqui, mais tranquila. E então, assim, a gente tinha que saber lidar, né, com essas nuances de estar em casal e ele ser o guia, né, e eu sei que, claro, ele estava fazendo aquilo pro meu bem, né, então, em vários momentos eu me preocupava se no ritmo que eu estava eu ia chegar ou não ia. E na hora que ele via que isso poderia me desestabilizar, ele também, né, já amenizava. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura nessas situações. Paciência. Paciência. E assim, uma intimidade gigante, né? Porque você compartilha de todos os momentos juntos ali na barraca, né? Então, realmente é um nível de intimidade muito grande você tá com o marido ali durante tantos dias num ambiente tão restrito. E a admiração que eu tenho pelo Carlos, eu já conhecia ele de outras montanhas, mas ver ele no Everest, que é algo assim tão extremo, né, só aumentou minha admiração por ele, por quem ele é, né, não só como pessoa, mas como profissional. Então, acho que tem muito perrengue que você passa ali em casal junto, mas a parte positiva é muito maior, né? A gente não teve nenhuma discussão séria, não teve nenhum momento assim mais crítico, né? A gente soube se acolher muito na montanha. Então, tinha momentos no campo base que eu estava insegura, né? Eu chegava na barraca e chorava depois do segundo ciclo. Era tudo muito novidade para mim. Então, a gente soube se acolher muito com essa tensão. Estreitar ainda mais a parceria, gera, né? Com certeza. Quer falar um pouquinho dos projetos adiante agora? Porque foi um grandioso projeto na sua carreira, né, como montanhista, do Carlão também. O que vem daqui para frente agora? Foi incrível. Agora a gente ainda tá reestabilizando aqui, voltando, se adaptando com a rotina, mas a gente já voltou a vislumbrar aí novos projetos, né? Acho que um próximo desafio legal para a gente seria tentar um 8.000 sem oxigênio. Nossa. Claro que não vai ser o Everest, né? Vai ser um 8.000 mais baixo, mas esse é um sonho que a gente tem aí já começado a construir. E a gente também começou a pensar ali no Everest em, de repente, fazer os dois lados na mesma temporada, subir e descer por um lado, subir por um lado e descer pelo outro. Nossa, você imagina? Incrível. Começamos a ter novas ideias, né? Acho que é importante começar a sonhar novamente. E a gente tem também muitos projetos, muitos sonhos legais aqui no Brasil, né? Eu acho que é importante e a gente tenta trazer para o nosso dia a dia que a montanha não seja só um momento específico na expedição. É um estilo de vida, é uma filosofia, a gente tenta trazer isso para o nosso dia a dia aqui no Brasil, com o nosso sítio em São Bento, com os chalés que a gente tem colocado bastante energia de tentar levar essa experiência da montanha para outras pessoas que vão para lá também. Então a gente tem tentado trazer esse dia a dia da montanha aqui para o nosso dia a dia na cidade. Isso também é um sonho que a gente está construindo. Gostoso, né? Compartilhar um pouquinho do que a gente tem, né? Do que a gente viveu para as pessoas e para elas entenderem, né, se vale a pena ou não. Sim, nem todo mundo tem essa predisposição de já ir diretamente para uma alta montanha, de fazer algo longo, mas de repente conhecer um pouco mais desse mundo, estando, né, num lugar mais acessível, onde você não vai passar por tantas situações desconfortáveis. Eu acho que é legal passar um pouco dessa vida de montanha num ambiente mais controlado. De não montanha. Bom, esse foi mais um Pro de Montanha. Queria agradecer a Olivia por aceitar o convite aqui, de conversar com a gente um pouquinho, contar um pouquinho dessa experiência, né, de como foi. Valeu, Gabriel, eu que agradeço. Marcante para você e para todos. E que essa história inspire ainda mais mulheres para voltar para a trilha, para ir para a montanha, e que a gente possa ter um ambiente cada vez mais democrático, né?
Então fique ligado no próximo episódio. Não vai ser aqui, nos nossos estúdios da North Face, mas espero que vocês gostem do próximo episódio. A gente vai trazer bastante novidades para vocês. Valeu!